Hoje eu vou mostrar para você aqui passo a passo e na prática como a gente vai conhecer uma nova biblioteca do Python que vai agilizar demais nossos processamentos. Vou mostrar para vocês que alguns cálculos de 2 minutos que a gente faz normalmente em Python, isso cai para 1 segundo e às vezes até menos. Então bora lá começar, ver tudo passo a passo. Vem comigo! Olá, se você ainda não me conhece, meu nome é Jefferson, eu sou o criador do canal e aqui comigo você sempre é muito bem-vindo. Bora começar então direto colocando a mão na massa e eu vou mostrar alguns exemplos simples para vocês para a gente conhecer uma ferramenta muito top do Python, uma biblioteca na verdade, que agiliza demais os nossos processamentos, principalmente quando a gente está utilizando também o NumPy. Inicialmente a gente vai fazer um cálculo para a gente ver o tempo que esse cálculo vai levar e depois a gente vai começar a testar essa biblioteca. Aqui eu vou importar o pacote time simplesmente para a gente calcular o tempo ali de execução da nossa função. Prontinho, já importamos. Aqui eu vou declarar uma função bem simples que vai fazer um cálculo. O que essa função vai fazer? Eu vou colocar aqui ó, a sintaxe para declarar a função, que é o def. Vou colocar aqui o nome da função valor com reajuste. E entre parênteses, a quantidade. Essa quantidade é um número inteiro que a gente vai passar, uma quantidade de linhas que a gente quer processar, ou seja, quantidade de cálculos que a gente quer fazer. Aqui, dentro dessa função, eu vou utilizar um for. O for ele vai ser o quê? Ele vai ser o for do i, e vai ser o quê? Aonde o for estiver passando, in vai ser um range a quantidade. O range ele faz o quê? Ele vai estipular ali um range de valores. Então, eu vou pegar aqui um range de 1 até a quantidade que eu tiver passado na minha função. Olha só, eu vou fazer esse for i em range quantidade. Imagina que essa quantidade a gente passa 1 milhão. Ele vai fazer o cálculo de 1 até 1 milhão. Em todos os números ele vai fazer o cálculo. Qual o cálculo que ele vai fazer? Ele vai pegar aqui ó, um novo valor e aqui então ele vai atribuir a quantidade. Imagina que a gente passou aqui ó, 1 milhão aqui nesse range. Então ele vai fazer 1 milhão vezes 1.2. É um cálculo simples, só para a gente testar a força de processamento dessa nova biblioteca aqui que eu estou trazendo para vocês. Aqui eu vou declarar a função. Então eu executei, até o momento eu só declarei a função, ainda não executei. E agora eu vou executar essa função, mas sem usar essa biblioteca inicialmente, para a gente ver o que? O tempo que ela vai demorar. Então olha só, eu vou criar aqui uma variável chamada início. Essa variável ela vai receber o que? Ela vai receber aqui o pacote time, que a gente já importou aqui, ponto time. Ele vai pegar o tempo que a execução iniciou. A partir do momento que a gente fez isso aqui, ó, então a gente armazenou na variável início ali o horário, o tempo que começou a execução dessa célula. Aqui em seguida vai ter o que? A nossa função que a gente vai chamar essa função. Então vou colocar aqui ó, valor com reajuste. E aqui dentro desse valor, lembra que nós criamos aqui ó, um parâmetro de quantidade dentro da nossa função? Esse parâmetro, esse argumento da função, eu estou passando aqui esse valor que é aqui ó. Eu vou até colocar aqui ó, que é de 1 bilhão, ou seja, eu vou passar um número de 1 bilhão, uma quantidade de 1 bilhão. Então, quando a nossa função aqui começar, ela vai fazer todo esse 1 bilhão de cálculo. Tá? Ela vai ler 1 bilhão ali de números e vai fazer o cálculo para cada um. Vai fazer uma multiplicação simples aqui. Então vamos voltar aqui, deixa eu tirar aqui os pontos, porque a gente precisa passar aqui sem os pontos. Então aqui simplesmente a gente está passando o nome da nossa função, abre e fecha parênteses, 1 bilhão. E aqui em seguida a gente coloca fim igual time.time. É o que? A variável fim vai armazenar ali o tempo que ele terminou de processar. E em seguida, a gente vai colocar aqui um print, vamos escrever tempo de processamento sem o numba, vírgula, em menos início, que é para ele calcular o tempo. E aqui ele vai me dar o tempo em segundos. O numba é o pacote, é a biblioteca que eu vou mostrar para vocês como que ela funciona. Então vamos executar aqui a nossa função, prontinho. Aqui finalizou a execução e demorou 95 segundos. Pode observar aqui, 95 segundos, ou seja, 1 minuto e meio. Agora nós vamos fazer a mesma coisa utilizando o pacote numba. Eu vou deixar aqui ó, o link da documentação, caso você queira dar uma olhada mais em detalhes.
É uma documentação simples, é um guia que com 5 minutos você estuda a biblioteca praticamente toda. E ela te dá várias opções, aqui ela mostra alguns requisitos também do sistema operacional, tá? Mas aqui não vem o caso porque eu vou explicar aqui para vocês. O Numba, ele é uma biblioteca que ela foi desenvolvida justamente para acelerar e para agilizar o processamento dos cálculos no Python. O que que acontece? O Python, ela não é uma linguagem que é compilada, ou seja, quando a gente cria um arquivo executável, igual outras linguagens de programação. Ela é uma linguagem interpretada. O que que isso significa? Significa que a partir do momento que a gente executa aqui uma célula, seja no Jupyter Notebook, ou seja no VS Code, ou em algum outro software que a gente esteja criando uma aplicação em Python, o nosso sistema operacional ele precisa interpretar isso para passar esse código para uma linguagem de máquina para ser executada. E no momento que a gente está realizando cálculos, existe um delay para fazer essa interpretação. O que que o Numba faz? O Numba ele agiliza isso. Então, ele já faz essa pré-execução desse cálculo e desse processamento para deixar o nosso código muito mais rápido. De forma bem resumida, é dessa forma que o Numba funciona internamente. E olha o poder só desse pacote aqui, dessa biblioteca. Aqui, caso você nunca tenha utilizado, você vai colocar esse comando aqui para instalar o Numba. Então você coloca aqui, ó, pip install Numba. Simples assim, ele vai instalar. Depois que instalar, assim como instalar qualquer pacote no Python, é bom a gente reiniciar o Jupyter Notebook, fechar e abrir novamente. Aí a gente vai importar aqui, ó, vamos colocar from Numba, import, vamos importar aqui o JIT, ou Git, ou JIT, e o NJIT, ou NJIT. Simples assim, é só isso que a gente precisa importar. Então vamos executar aqui. Agora observe aqui que a função que eu estou declarando é a mesma função, exatamente a mesma que eu declarei aqui em cima, ok? A diferença é o seguinte, é que eu estou colocando aqui, ó, esse @ngit, tá vendo aqui, ó, @ngit. E aí o Python já vai entender que eu vou estar executando essa função com Numba. E olha só, vamos simplesmente declarar essa função de novo. A gente só colocou aqui no começo o @ngit. E aqui a gente vai executar essa função agora. Essa função, lembrando, ela foi declarada então com o Numba, tá? Que é o @ngit aqui. E eu vou executar da mesma forma, com a mesma quantidade de registros, vamos por assim, registros, que é o que? 1 bilhão de números, para ele calcular, fazer o cálculo em 1 bilhão de números, 1 bilhão de vezes. A gente vai marcar o tempo de início, o tempo de fim e vamos exibir o tempo aqui. Só que antes da gente executar, se você não tiver inscrito, se inscreve aqui no canal, porque toda semana eu trago conteúdos novos, tudo bem detalhado, passo a passo, na prática. Disponibilizo todo esse material, esse código-fonte para vocês, creio que isso vai te ajudar bastante. Então se inscreve aqui, ativa o sininho das notificações para você sempre ficar por dentro dos novos vídeos. E bora executar aqui, chega de papo, olha lá. Executei, ele já está processando, opa, 1.7 segundos. Viu só? Aqui tinha demorado 95 segundos. Aqui demorou 1.7. Mas eu vou mostrar outro exemplo para vocês, um pouquinho mais complexo, utilizando o NumPy, para você ver realmente a força de processamento do Numba. Olha só, aqui vamos importar o NumPy, import NumPy as np, já importamos, e aqui simplesmente a gente vai gerar o que? Vai gerar um array de valores, ou seja, o meu array vai chamar valores, que vai ser igual ao np, que é o NumPy.handle.handleInt. Significa o quê? Que eu vou gerar números aleatórios, números randômicos. E aí eu passo 3 parâmetros. O início, o final, ou seja, eu vou começar em 1000, vou terminar em 10.000, quero gerar 1 bilhão de números. Nesse range de 1000 até 10.000, eu quero gerar 1 bilhão de números. Eu vou armazenar isso em um array. E em seguida aqui eu vou exibir esses valores. Olha só, eu já gerei, então a gente já tem um array do NumPy, os valores aleatórios, porque ele gerou valores randômicos, é justamente para a gente testar, criar uma nova função sem o Numba primeiro, para a gente executar, ver o tempo, e depois com o Numba, para a gente executar e medir o tempo novamente. Então olha lá, o que essa função agora ela vai fazer? A gente vai colocar aqui, ó, def valor com reajuste, e vamos passar aqui valores. Valores vai ser o quê? O nosso array que a gente já criou, que tem lá
monte de números para ele fazer o cálculo. Aqui inicialmente eu vou declarar uma variável que vai se chamar aumento total igual a 0. Em seguida eu vou fazer o for item em valores. Aqui poderia ser i, poderia ser qualquer outra coisa, tá? Com relação ao for, if, eu já gravei vídeos explicando como funciona tudo. Declaração de função, loop for, loop while, if, else if. Vou deixar o link aqui na descrição, depois vale a pena dar uma olhada que tá tudo bem passo a passo explicado cada comando, como que ele funciona certinho, tá? Aqui eu não vou dar muito detalhes, porque o objetivo é mais falar dessa força de processamento do Numba. Então olha lá, eu vou declarar a função de novo. Aqui o argumento dessa função vai ser o array de valores que eu já criei aqui. E aqui eu coloco a variável aumento total igual a 0. E abro um for aqui, for item em valores, ou seja, enquanto eu estiver percorrendo aquele array de valores, eu vou fazer o quê? Se o item que eu estiver lendo for maior que 5.000, eu vou fazer o quê? Valor igual item vezes 1.1. Poderia ser 1.2, 1.5, 1 dividido por 1. Ou seja, o cálculo que você quiser fazer aqui para testar, você pode fazer, mas para demonstrar a potência ali da performance na hora dos cálculos. Aí eu coloco aqui else, valor igual a item. E por final eu coloco a variável aumento total, que ela vai ser maior ou igual, ou seja, vai sempre estar acrescentando o valor do que? O valor ali menos o item. E aí eu retorno aqui o aumento total. Criei minha função, simples assim, vou lá e executo. Pronto, então aqui eu já criei a função. Agora eu vou chamar essa função da mesma forma que nós chamamos anteriormente, sem o Numba. Pode observar que aqui eu declarei a função sem o Numba, tá? Então eu vou colocar o início, chamo a função e peço para executar a função com aquele nosso array de valores. O fim aqui marca o tempo, time.time, e exibo o tempo de processamento. Vamos colocar para executar. Prontinho. Agora que ele terminou de processar a nossa função sem o Numba, olha só, 280 segundos, quase 5 minutos. Agora vamos ver isso com o Numba. A gente vai declarar a função do mesmo jeito, tá? É a mesma função, só que a gente vai colocar ali o @ngit. Então vamos lá e vamos declarar a função. E aqui a gente vai chamar a função de novo, da mesma forma, passando ali o mesmo array de valores com a mesma quantidade. E vamos ver o tempo que isso vai levar. Olha lá. Nem um segundo demorou a execução da função. Você vai baixar esse código, vai testar aí na sua máquina, vai ver que não tem edição de vídeo aqui para te mostrar esse tempo. Você vai constatar aí, baixa o código, executa aí na sua máquina, vou deixar disponível para vocês na descrição do vídeo. Viu como é muito top essa biblioteca Numba? Aproveita, se você gostou, dá um like no vídeo também, porque aí a gente ajuda esse conteúdo a chegar para mais pessoas que precisam desse tipo de ajuda. E também, dessa forma eu vou saber que você está gostando e vou trazer sempre conteúdos assim desse jeito. Eu vou deixar um vídeo aqui bem interessante para vocês darem uma olhada, é onde eu explico passo a passo várias formas de fazer tratamento de dados. E aí você pode aproveitar esse conhecimento do Numba e tratando dados, fazendo análises exploratórias, onde tiver cálculo, arrays, funções do NumPy, você pode implementar um Numba para agilizar esse processamento. Então vale a pena dar uma olhada nesse vídeo. E se você ficou com alguma dúvida ou tiver alguma sugestão, deixa para mim aqui nos comentários, que eu vou te responder o mais rápido possível. Muito obrigado e até o próximo vídeo.